O Conselho Nacional de Justiça estuda o uso de biometria para evitar a prisão de inocentes no lugar de foragidos. A PGR pede arquivamento da investigação sobre dados falsos no cartão de vacinas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Brasileiros aproveitam preços mais baixos por produtos no limite do prazo de validade. Canadá, Japão e países europeus reagem ao anúncio de Donald Trump de sobretaxar autopeças e carros importados. E demissões em massa no serviço público provocam transtornos para os americanos. O Jornal Nacional está começando. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. A apreensão de um submarino carregado de cocaína em Portugal e com brasileiros a bordo mobilizou policiais dos dois países esta semana. O Bruno Tavares e o Leonardo Monteiro trazem os detalhes. O submarino de 18 metros de comprimento foi interceptado em pleno Oceano Atlântico a quase 1.000 quilômetros ao sul do arquipélago dos Açores. A bordo, mais de 6 toneladas de cocaína e 5 tripulantes, 3 brasileiros, um colombiano e um espanhol. Os brasileiros já foram identificados. Segundo as autoridades, são Nelson de Páscoa Correia, de 61 anos, José Mauro Gonçalves, de 52 e Maicon da Silva, de 38 anos. Todos são do Pará. Eles foram interrogados hoje pela polícia portuguesa. Artesanais ilegais em territórios imensos, depois é colocá-los na água. A polícia portuguesa diz que esta é a maior apreensão de uma embarcação do tráfico na história do continente europeu. A investigação mobilizou policiais e agências de combate ao tráfico na Europa e nos Estados Unidos. Segundo os investigadores, o submarino saiu do Brasil, de Macapá, e o carregamento teria como destino final diversos países da Europa. Este é um rude golpe numa organização criminosa que são várias que procuram encharcar a Europa de muita cocaína, cocaína que está na base de muito crime violento que passa na Europa. E aqui em Portugal, a polícia descobriu que por trás dessas embarcações com tecnologia avançada estão organizações criminosas como o PCC, que já é alvo de investigações das autoridades europeias há pelo menos 5 anos. De lá para cá, cerca de 20 integrantes do PCC foram presos em Portugal. A prisão mais recente ocorreu há 2 semanas. Uma investigação da Polícia Federal aqui em Santos descobriu que um dos chefes do PCC na Baixada Santista estava vivendo e praticando crimes em Portugal. Gabriel Martinez Souza, conhecido como Fante, é suspeito de coordenar um grupo de mergulhadores que escondiam cargas de cocaína no casco de navios cargueiros. Depois, esses mesmos mergulhadores iam para a Europa pegar a droga. Segundo a Polícia Federal, o PCC recruta pessoas experientes. Vai conhecendo, vai indicação, vê que a pessoa tem know-how nesse tipo de atividade de mergulho e a pessoa acaba sendo cooptada, né? Essa pessoa tinha o conhecimento, conhecia a estrutura e esse local que eles colocavam era um local perigoso, né? Porque se o navio fosse acionado, provavelmente a pessoa ia ser sugada e acabar vindo a óbito. Então é um trabalho bem meticuloso e que requer uma experiência ali, um trabalho especializado mesmo. No ano passado, a Polícia Federal apreendeu 700 quilos de cocaína escondida em cascos de navio no Porto de Santos. Gabriel, o chefe dos mergulhadores, tem cidadania espanhola e se mudou para Portugal em setembro de 2021. Ele e a família moravam nesta mansão a 37 quilômetros de Lisboa. Agora, a Justiça de Portugal vai analisar o pedido de extradição de Gabriel para o Brasil. Nós não conseguimos contato com a defesa dos brasileiros presos em Portugal. O Conselho Nacional de Justiça está estudando o uso da biometria para confirmar a identidade de pessoas foragidas. E essa decisão está diretamente ligada a casos de prisões de inocentes.
Ronaldo trabalha como gesseiro há 15 anos. No mês passado, ele faltou 18 dias. Estava preso injustamente na unidade penal de Palmas. Tinha que dormir numa pedra lá, passei o dia lá na noite, dormir não, passar a noite, né, que a gente não dorme, né? Policiais abordaram Ronaldo nesse estacionamento, quando ele buscava a esposa. Ao checar os dados, os PMs encontraram um mandado de prisão com o nome dele no Banco Nacional de Dados da Justiça, por atraso no pagamento de pensão alimentícia. Eu não reconheço a família, não sei nem onde é esse lugar, nunca nem fui. E o que eu queria saber era quem era essa pessoa que me botou na justiça, quem é que está com o meu documento. O Tribunal de Justiça de São Paulo, responsável pelo processo, emitiu o mandado com os dados de Ronaldo. O tocantinense nunca esteve em São Paulo. Tem um processo de execução de alimentos, né, que é uma dívida alimentar, que tramita no estado de São Paulo, que era em desfavor de um Ronaldo, com o mesmo nome e sobrenome do morador daqui de Palmas, mas com os dados do RG e CPF diversos. Só que quando foi fazer o mandado de prisão, equivocadamente informaram os dados errados. Agora, o TJ paulista declarou que vai apurar como a falha aconteceu. O CNJ informou que os servidores e magistrados são os responsáveis. O Conselho Nacional de Justiça estuda uma mudança nas normas. Os mandados de prisão só seriam validados depois da análise da biometria. Já existe um Banco Nacional de Dados Biométricos. A proposta de utilizar as digitais e o reconhecimento facial nos mandados está em fase inicial e ainda não tem data para implementação. A tecnologia já é usada nas audiências de custódia. A Ordem dos Advogados do Brasil apoia a medida. Seria o modelo realmente mais adequado para evitar ou mitigar ao máximo os riscos de falha nessas identificações. Tem a justiça sobre isso aí, né, para a gente ver o que acontece, que não pode acontecer isso não. É uma injustiça grande isso aí, né, não é fácil não. A polícia de Pernambuco prendeu 23 suspeitos de envolvimento na briga de torcedores do Santa Cruz e do Sport no início de fevereiro. A selvageria teve registro de um estupro e tentativa de homicídio. O Campeonato Brasileiro vai começar neste fim de semana com a participação de muitos jogadores de Copa do Mundo. Hulk, Cássio, Bernardo, Pedro. O que você está escutando agora são os nomes de alguns brasileiros que disputaram Copas do Mundo recentemente. Renato Augusto, Alexandro, Luiz Gustavo. Pois bem, a partir deste fim de semana, você também vai poder ver esses nomes no principal campeonato de futebol do país. A Série A vai começar com 17 jogadores que defenderam a seleção em Copas do Mundo. Número grande, né? Desde 2006, quando a Série A passou a ter 20 clubes, este é o campeonato que começa com o maior número de brasileiros com Copa no currículo. Prazeroso e também para os torcedores que vão acompanhar, que vão poder ir no estádio ver esses jogadores que estiveram presentes em Copa do Mundo, que jogaram em vários outros centros também grandes. Entre eles, um zagueiro com 4 mundiais no currículo. O quarto e último zagueiro, Thiago Silva. Aos 40 anos, é o único daquela seleção de 2010 que ainda não se aposentou. E Neymar, Danilo, Oscar. Foram os 3 últimos que chegaram ao futebol brasileiro. Voltar para casa com esse prestígio, de todo mundo estar gritando seu nome, de receber a 10 do rei, é algo surreal. Eu morei no Morumbi, morei em Cotia, morei na Barra Funda, então realmente é um clube muito especial para mim, então tá voltando aqui e poder representar essa camisa novamente, eu estou muito feliz. A média de idade dos 17 jogadores de Copa que estarão no Brasileirão é de 34 anos e 6 meses. Bem acima da média da competição, que é de 25 anos e 8 meses. Everton Ribeiro. Tá reunindo tantos jogadores assim no Campeonato Brasileiro, é bom para o campeonato, chama mais atenção, mais experiência e acredito que vai ser um campeonato muito forte mais uma vez. E depois, seguramente, tem a parte da estruturação, da profissionalização daquilo que é o futebol brasileiro. Eu acho que isso também faz com que seja mais atrativo voltar para o futebol brasileiro. E depois é a nossa gente, a nossa casa. Muitos estrangeiros também estão se sentindo em casa. O holandês Memphis Depay chegou em setembro do ano passado e já se tornou ídolo da torcida do Corinthians.
O dinamarquês Martin Braithwaite e o equatoriano Ener Valencia são referências no ataque da dupla Grenal. E o uruguaio Arrascaeta, um 10 que conquistou a torcida do Flamengo. O Brasileirão desse ano tem 17 nomes internacionais com pelo menos um jogo em Copa do Mundo. Muitos jogadores de Copa voltaram para disputar um bom Brasileirão. No entanto, a maioria ainda busca o caminho inverso. Fazer um ótimo Brasileirão para, quem sabe, chegar a uma Copa do Mundo. Amanhã a gente vai mostrar as novidades das transmissões da Globo nesse Brasileirão. A seguir, os transtornos provocados pelas demissões em massa no serviço público americano. As reações de Europa, Canadá, Japão ao anúncio de Donald Trump de sobretaxar autopeças e carros importados. No Brasil, consumidores economizam em produtos no limite do prazo de validade. O Banco Central reduziu a previsão de crescimento da economia brasileira este ano para 1,9% e subiu para 5,1% a estimativa de inflação. O BC projeta que a inflação só deve ficar perto do centro da meta no terceiro trimestre de 2027. Enquanto isso... Na periferia da Grande São Paulo, um dia inesquecível no mercado do bairro. O dia da picanha foi o dia que nós vendemos 1 tonelada de picanha. Ah, quanto? R$ 39,99. Nossa, foi uma loucura nessa loja. Não é só o quilo muito barato da picanha que atrai a clientela, não. 5 cartelas dessas com 35 potinhos por R$10 viram agrado de avô. As netinhas vão se dar bem? Vão. Eu levo sempre para ela, sempre venho aqui. O lanchinho tá garantido? Tá garantido. É uma promoção ao lado da outra, com preços que vão na contramão da inflação. Ficam mais baixos a cada dia que passa. E o segredo para vender até 90% mais barato tá aqui, ó. Nessas letrinhas miúdas das embalagens. A data de vencimento. Num supermercado comum, os produtos próximos ao vencimento costumam ficar em gôndolas e seções separadas. Mas aqui, esse tipo de produto reina absoluto. Estamos num mercado especializado nos chamados vencidinhos. O nome nem é muito justo. No tipo de comércio aberto pelo Glauber há 5 anos, o cuidado, segundo ele, tem que ser rigoroso. Até porque vender fora do prazo de validade é crime contra a saúde pública. Por isso, os comerciantes preferem o apelido derivado do inglês. Esse tipo de segmento, esse tipo de produto é chamado FIFO, né? Produtos FIFO, que FIFou o produto. Já é um verbo, então. É um novo jeito de vender, né? Que está se espalhando e agradando, como nesse mercado em Belo Horizonte, que também só vende FIFOs. Nos últimos 3 meses a gente teve um aumento aí significativo, vamos colocar aí uns 30% a 40%. O dinheiro, ele é finito. E as oportunidades de compra são infinitas. Então, toda vez que a gente consegue adquirir uma coisa a um preço melhor, acaba que no final do mês sobra mais dinheiro para as outras coisas. É a população se defendendo da inflação, a indústria e o comércio evitando perdas. Os consumidores vão conseguir ter acesso àqueles produtos a preços melhores e do lado do varejista ele vai conseguir reduzir o desperdício. Muitas vezes a gente vai conseguir aproveitar esses produtos. Vencimento 31/3. Já vamos comer hoje esse no café da tarde e o pão de queijo também, muito mais barato. Fifou no café da tarde. Nos Estados Unidos, o governo de Donald Trump executou mais uma etapa no processo de enxugamento do quadro de funcionários de órgãos públicos. E os cidadãos começam a sentir os efeitos disso quando buscam serviços. Em 10 dias, o site que milhões de americanos usam para gerenciar aposentadorias, pensões e outros benefícios saiu do ar 4 vezes. O número de acessos sobrecarregou o sistema. Eles aumentaram com os cortes de servidores, que antes atendiam as pessoas. As filas também cresceram.
o governo Trump demitiu 12% de todos os funcionários públicos da Seguridade Social. Essa aposentada reclama. A Seguridade Social e a assistência para a saúde não deviam nunca entrar na mira dos cortes. Hoje, a saúde entrou na mira. O secretário da pasta, Robert Kennedy Jr., anunciou: este será um período doloroso. Vamos diminuir de 82 mil funcionários para 62 mil. Kennedy afirmou que vai cortar cargos administrativos e melhorar os serviços. O Departamento de Saúde gerencia assistência para quem não tem como pagar planos de saúde. Também é responsável por fiscalizar e autorizar a fabricação e venda de alimentos, remédios e vacinas. 2.400 funcionários serão demitidos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que foi fundamental na pandemia para informar a população sobre a Covid-19. Segundo a Casa Branca, as demissões na saúde vão economizar quase 2 bilhões de dólares por ano. É mais um capítulo dos cortes que Trump encomendou ao bilionário Elon Musk. Mas muitas demissões feitas às pressas estão prejudicando o atendimento à população e o funcionamento do governo. Em fevereiro, o governo demitiu quase 200 servidores, que depois precisou recontratar, porque eram funcionários que trabalhavam com a montagem de armas nucleares. Episódio parecido aconteceu no Departamento de Agricultura, que em pleno surto de gripe aviária nas fazendas, mandou embora e depois readmitiu agentes de contenção do vírus. O escândalo provocado pela inclusão acidental de um jornalista num grupo de mensagens secretas dos Estados Unidos produziu um efeito raro. Uma carta assinada por integrantes dos partidos Democrata e Republicano pede que o inspetor-geral do Departamento de Defesa investigue o vazamento de informações confidenciais no aplicativo Signal. A gravidade do caso motivou essa união incomum de partidos adversários. Também hoje, um juiz ordenou que as autoridades guardem as mensagens que enviaram pelo aplicativo para avaliação de irregularidades. Em meio a essa crise, Donald Trump criou outro foco de atenção e muita preocupação. Uma sobretaxa a carros e autopeças importados pelos Estados Unidos. A nova tarifa imposta pelo presidente passará a ser cobrada a partir de 3 de abril. 25% sobre veículos e peças importados. O presidente Donald Trump diz que está cobrando de países que tiram empregos americanos. E que o objetivo dele é impulsionar a fabricação nos Estados Unidos. Os americanos compraram 16 milhões de carros em 2024. Quase metade de montadoras estrangeiras. Mas, mesmo entre os carros fabricados por empresas americanas, muitos foram feitos com componentes de fora do país. O México é o maior fornecedor de peças para os americanos, seguido de Coreia do Sul, Japão, Canadá e Alemanha. 40% das vendas da maior montadora americana, por exemplo, no ano passado, foram de veículos montados em outros países. Trump apresentou apenas uma alternativa. É bem fácil. As peças devem ser feitas nos Estados Unidos. O policiamento será muito forte. O vice-presidente da Câmara do Comércio canadense, Matthew Holmes, explica que hoje as peças podem cruzar as fronteiras dos Estados Unidos com o México ou o Canadá várias vezes até o carro ficar pronto. Ele diz que por isso fica difícil identificar de onde vem cada pequeno componente e que transferir uma fábrica para os Estados Unidos, como Trump quer, pode levar de 5 a 10 anos. 5 years, 10 years for them to even get to where they are today. O governo diz que a tarifa vai atingir primeiro as principais peças de um carro, como as do motor, transmissão, componentes elétricos, e que depois outros itens também vão ser taxados. Especialistas estimam que um carro americano, produzido com peças fabricadas no México ou no Canadá, pode ficar até 10 mil dólares mais caro para os americanos. Um aumento de cerca de 20% do preço médio de um veículo por aqui. As ações de montadoras caíram nas bolsas de valores, refletindo preocupação do mercado. E os maiores exportadores mundiais de veículos reagiram.
O primeiro-ministro canadense afirmou que a medida de Trump é um ataque direto aos trabalhadores e que pode impor tarifas retaliatórias. A presidente do México disse que também vai dar uma resposta, mas que está aberta a conversar com o governo americano. A ministra de Relações Exteriores da Alemanha afirmou que a população europeia forma o maior mercado mundial do setor, que o bloco vai proteger sua indústria e empregos e que vai adotar medidas defensivas. O primeiro-ministro japonês esteve na Casa Branca mês passado e acenou com investimentos de $1 trilhão nos Estados Unidos. Hoje perguntou se esse tratamento era justo e disse que deve considerar uma resposta apropriada. E a Coreia, que vende metade da produção de automóveis para os Estados Unidos, afirmou que as incertezas globais estão crescendo, mas que as empresas automobilísticas sul-coreanas não vão lutar sozinhas. O presidente Lula está viajando por países da Ásia e comentou as providências que pretende tomar. No caso do Brasil, nós vamos recorrer ao OMC e, se não tiver resultado, a gente vai utilizar os instrumentos que nós temos, que é a reciprocidade e taxar os produtos americanos. É isso que nós vamos fazer. A seguir, a ONU aprova a ampliação da margem marítima brasileira. Um submarino de turismo afunda no Egito. A prisão de uma estudante turca provocou indignação nos Estados Unidos. Agentes federais à paisana abordaram Rumeysa Öztürk no meio da rua. No passado, ela e outros alunos escreveram um artigo em que pediam que a universidade cortasse laços com Israel. O governo alegou que Rumeysa apoia o grupo terrorista Hamas. Ela está detida sob risco de deportação. Líderes europeus reunidos em Paris se comprometeram a fortalecer o exército da Ucrânia para garantir a segurança do continente. A Europa caminha para uma decisão, mandar soldados europeus para a Ucrânia para garantir a paz, mas que não serão chamadas tropas de paz porque poderão reagir, disse o presidente da França. Uma proposta que desagrada a Rússia de tal maneira que a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo o ameaçou. Cria o risco de um choque direto entre a Rússia e a OTAN, disse Maria Zakharova. 31 líderes europeus e da Aliança Militar do Atlântico Norte se reuniram em Paris com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A maioria concordou em continuar apoiando a Ucrânia e o seu exército, acrescentando que não é hora de suspender as sanções contra a Rússia, uma exigência de Vladimir Putin para a trégua parcial de ataques a navios no Mar Negro. Emmanuel Macron declarou que, já que a Rússia destruiu grande parte do território ucraniano, os 230 bilhões de euros em ativos russos congelados poderão ser usados para a reconstrução futura da Ucrânia. Na coalizão dos dispostos, como o grupo foi batizado, nem todos estão tão dispostos assim. A Hungria é contra enviar soldados. A Itália só mandaria os seus homens para as forças de paz da ONU. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, até pediu a Macron que inclua os Estados Unidos no grupo. A grande dúvida é se os Estados Unidos continuarão como aliados ou não. Emmanuel Macron advertiu que a Europa tem que esperar o melhor, mas se preparar para o pior. O meu desejo é que os americanos estejam engajados ao nosso lado, mas temos que nos preparar para uma situação em que eles não estarão mais conosco. Mas nós devons nos preparar a uma situação, peut-être ils ne se joindraient pas. 6 pessoas morreram e 44 foram salvas no naufrágio de um submarino de turismo no Egito. 50 pessoas faziam uma excursão para ver corais no Mar Vermelho. O submarino tinha autonomia para mergulhos de até 25 metros de profundidade. A causa do acidente ainda é desconhecida. A comissão da ONU que estabelece limites da plataforma continental
aprovou o pedido brasileiro de ampliação da margem equatorial. O Brasil passa a exercer direitos de soberania e de exploração de recursos naturais sobre uma área marítima de 360 mil quilômetros quadrados, além das 200 milhas náuticas de costa reconhecidas pelas autoridades internacionais. As discussões demoraram 7 anos. A Marinha declarou que a aprovação reforça a presença soberana do Brasil no Atlântico Sul e o acesso a recursos estratégicos. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã em todo o país? Oi, Eliana, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. Amanhã tem previsão de temporal com granizo no sul do país, principalmente nas áreas em vermelho, na maior parte do Rio Grande do Sul, no sul, centro e oeste de Santa Catarina e em algumas regiões do sul do Paraná. Nestes locais, a chuva mais intensa é esperada a partir da tarde, quando as nuvens de tempestade tiverem atingido seu ápice. Quanto mais extensas, maior é o risco de grandes volumes de chuva, com muitos raios e ventos fortes. Estas condições vão se formar juntamente com uma frente fria no litoral sul do Rio Grande do Sul. Mas as instabilidades devem se espalhar pelos outros estados da região e se concentrar especialmente nesta faixa rosa, perto da fronteira com a Argentina e com o Paraguai. Fortes pancadas de chuva também podem atingir o sul de Mato Grosso do Sul, o noroeste do Amazonas, o trecho do Amapá ao leste do Tocantins até o norte do Ceará e o litoral da Paraíba e de Pernambuco. Só no Recife pode chover 50 milímetros, o equivalente à metade do registrado neste mês. E com a chuva de amanhã, a cidade se aproxima da média de março. Outras capitais no caminho da chuva forte, João Pessoa com 40 milímetros, Fortaleza, Teresina e São Luís com 30, Palmas, Belém e Macapá com 25 milímetros. Chove menos e de forma mais isolada nas outras partes em verde nesse mapa. Elas incluem o centro-oeste do Brasil e a maior parte do sudeste. O sol predomina o dia todo, do sertão de Pernambuco ao centro-leste da Bahia, também da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, 33 e 34 graus à tarde. Boa Vista e Campo Grande também podem chegar aos 33 graus. Em Vitória, 32, em São Paulo e Porto Alegre, 31, em Cuiabá, 30. Em Manaus, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte, 29, em Florianópolis, 28, em Curitiba, 27 graus. A tendência é de tardes frias na semana que vem, nos primeiros dias de abril. Bonner e Renata. Obrigada, Eliana. A seguir, a PGR pede o arquivamento da investigação de dados falsos no cartão de vacinas do ex-presidente Jair Bolsonaro. O corpo do prefeito Fuad Noman foi velado hoje na prefeitura de Belo Horizonte. Depois, sepultado no cemitério do Bonfim. Fuad Noman morreu ontem, aos 77 anos, por complicações de um câncer. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu o arquivamento da investigação sobre dados falsos no cartão de vacina da Covid do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, embora o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, tenha afirmado em delação premiada que agiu a mando de Jair Bolsonaro para falsificar o cartão, a versão não foi confirmada por outras provas, como exige a lei. Gonet afirmou que não há provas suficientes de que Bolsonaro tenha efetivamente pedido a Mauro Cid que incluísse os dados falsos de vacinação no sistema do Ministério da Saúde. Segundo o procurador, somente o colaborador afirmou que o presidente lhe determinara a realização do ato. Com relação especificamente a Jair Bolsonaro, foi inserido em 21 de 12 de 2022 dado ideologicamente falso sobre a sua imunização e de filha menor no sistema do Ministério da Saúde. As informações foram excluídas do sistema menos de uma semana depois, em 27 de 12 de 2022. Segundo o procurador, não há indício de que o certificado haja sido utilizado, tendo sido dito que fora inutilizado pouco depois,
de impresso. E o procurador-geral pediu o arquivamento em relação a outro investigado, o deputado federal Gutenberg Reis, do MDB, que também teria tido o cartão fraudado. Mas Gonet entendeu que, mais uma vez, não havia provas. Agora cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir se arquiva ou não o caso. A decisão não invalida a delação de Mauro Cid. As informações do acordo foram usadas, por exemplo, na denúncia da tentativa de golpe de Estado que tornou Jair Bolsonaro réu. O advogado Paulo Cunha Bueno, que defende Jair Bolsonaro no caso do cartão de vacina, afirmou nas redes sociais que o pedido de arquivamento era a única providência adequada numa investigação vazia de qualquer elemento e que espera que as demais investigações tenham o mesmo destino. A defesa de Gutenberg Reis ainda não se manifestou publicamente. Antes de deixar o Japão, na viagem que faz pela Ásia, o presidente Lula comentou a decisão de ontem da primeira turma do STF. Em resposta a um repórter, o presidente disse que a tentativa de um golpe é visível. Mencionou a descoberta de um plano para o assassinato dele, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. O presidente Lula disse que o ex-presidente Bolsonaro deveria provar inocência e não pedir anistia antes do julgamento. E ressalvou que a decisão cabe à Justiça. Eu acho que o que é correto é que a Suprema Corte está se baseando e se manifestando nos autos do processo, depois de meses e meses de investigação, muito bem feita pela Polícia Federal, muito bem feita pelo Ministério Público e com muita delação de gente importante que está acusando o que tentou acontecer no Brasil. A decisão da primeira turma do Supremo dá início a novas etapas do processo. O primeiro passo é a publicação do acórdão com o resultado do julgamento de ontem, o que marca a abertura da ação penal. A partir daí, as defesas podem pedir esclarecimentos à própria primeira turma do Supremo sobre pontos da decisão dos ministros. E já começam a correr os prazos do processo para a Procuradoria-Geral da República e para os advogados dos 8 réus do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe. O ex-presidente Jair Bolsonaro, os generais da reserva Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, o almirante Almir Garnier Santos, o tenente-coronel Mauro Cid, o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. É a fase de instrução penal. A etapa leva meses e não tem um prazo definido. É quando ocorrem os depoimentos das testemunhas da acusação e das defesas, ouvidas por um juiz designado pelo Supremo ou pelo próprio relator, ministro Alexandre de Moraes, sempre na presença de um representante da PGR. As primeiras testemunhas que são ouvidas são as testemunhas da acusação. Depois se ouvem as testemunhas das defesas, né? Cada defesa pode trazer até 8 pessoas para prestar o seu depoimento. Nessa fase, a acusação e defesas podem pedir diligências para a produção de novas provas e solicitar perícias ou quebras de sigilo, por exemplo. Toda a prova que é apresentada, ela precisa ter a participação tanto da acusação quanto da defesa. Ou seja, as duas partes participam ativamente desse momento de produção de prova, ou apresentando a prova, ou se manifestando a respeito da prova apresentada pela outra parte. Por fim, há o interrogatório dos réus. Primeiro será ouvido o tenente-coronel Mauro Cid, que assinou o acordo de colaboração premiada e confessou os crimes. Depois, os demais acusados, que podem permanecer em silêncio. Finalizada essa fase, a acusação e as defesas terão 15 dias para apresentar suas alegações finais, os últimos argumentos de cada lado. Aí cabe ao presidente da primeira turma do Supremo, ministro Cristiano Zanin, marcar a data do julgamento para decidir se os réus vão ser condenados ou absolvidos. Eles são acusados de 5 crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A denúncia aponta a existência de outros 4 núcleos. Em abril, a primeira turma vai julgar se torna ou não réus os integrantes do núcleo acusado de gerenciar as ações golpistas
E em maio, os núcleos dos acusados de espalhar desinformação sobre as urnas eletrônicas e dos supostos responsáveis por ações táticas dos atos golpistas. Depois de 3 dias no Japão, a comitiva do governo brasileiro cumpriu hoje mais uma etapa na busca internacional de parceiros comerciais. No meio da tarde, o presidente Lula desembarcou no Vietnã, o último destino dessa viagem na Ásia, que busca diversificar os negócios do Brasil diante da pressão tarifária dos Estados Unidos e da China. O governo brasileiro pretende ampliar as trocas comerciais com o Vietnã dos atuais 7 bilhões de dólares para 15 bilhões nos próximos 5 anos. A lista inclui a carne bovina e também aviões civis e militares da Embraer. O Vietnã teve um crescimento acelerado nesses últimos anos. As reformas que orientaram o país para uma economia de mercado conseguiram atrair investimento estrangeiro e incentivar a instalação de gigantes multinacionais, de tecnologia, do setor têxtil. Em uma geração, o país saiu da lista dos mais pobres do mundo e alcançou um patamar de renda média baixa. Nesses últimos 30 anos, o Vietnã cresceu em média 6,9% ao ano, bem acima do Brasil e da média global. E a população em situação de pobreza caiu de 60% para 4%. Cientistas muito jovens estão expondo os inventos deles em São Paulo. Os desafios que afligem o planeta também mobilizam esses estudantes dos ensinos fundamental, médio e técnico de escolas de todo o país. Nos últimos anos, houve um crescente aumento nesse número de focos de incêndio, especialmente nas áreas de rica biodiversidade como a Amazônia, Cerrado e Pantanal. Arthur e seu xará de Porto Alegre criaram um nanosatélite com 8 sensores que avisam onde há focos de queimadas. É cerca de 90% mais barato do que os modelos disponíveis no mercado e pode ser acoplado em drones e balões meteorológicos. Dá para dizer que a nossa meta principal é estar ajudando a mitigar os efeitos que as mudanças climáticas têm derradeira dessas queimadas. Os corredores da USP ficaram cheios de estudantes, professores e investidores interessados nas soluções inovadoras e baratas, apresentadas nesta feira de ciências e engenharia. O site que o Eric desenvolveu consegue identificar, por meio da inteligência artificial, se uma mensagem de áudio é verdadeira ou falsa. É uma ferramenta muito importante para minimizar os riscos que as deepfakes de áudio podem trazer para a sociedade. Já faz 23 anos que a USP desafia estudantes brasileiros a se tornarem cientistas, a usarem a tecnologia para resolver problemas do nosso dia a dia. Dos mais de 2.000 projetos inscritos, 300 foram selecionados para participar da feira aqui em São Paulo. Os 9 melhores trabalhos têm inscrição garantida numa feira de inovação nos Estados Unidos. A coordenadora do evento na USP diz que há muitas mentes brilhantes nas nossas escolas e que é preciso incentivá-las o quanto antes. Isso tem que ser cultivado ali desde as séries iniciais e fazer projetos, essa é a melhor forma. O drama dos alagamentos inspirou os alunos de uma escola municipal de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Eles criaram um sistema de monitoramento abastecido com energia solar que emite alertas para o celular quando o volume de chuva atinge um nível crítico. É só olhar a notificação, está na hora de sair, vai acontecer uma enchente, pega suas coisas e vamos embora. A gente quer ajudar pessoas a conseguirem se salvar, porque é uma situação muito delicada, sabe? Todo mundo deveria usar a tecnologia para o bem, tanto delas quanto dos outros. Depois de Mania de Você, tem BBB e Lady Night. Em seguida, o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições.